Bem-vindo a este canal que fala sobre uma alfabetização significativa com projetos interdisciplinares que são dos interesses das crianças. E conforme eu falei no outro vídeo, eu ia também compartilhar com vocês o geral da turma no processo de alfabetização. Só que não deu, eu só mostrei o portfólio de uma aluna. Então, agora eu vou mostrar, de acordo com aquele portfólio, que eu fui selecionando as atividades de acordo com os projetos trabalhados do processo de alfabetização dessas crianças. Como elas iniciaram em fevereiro. E aí foi até outubro. Mas assim, aí setembro, novembro, dezembro, continuou praticamente igual. Aí eu fiz umas alterações em outubro, porque teve criança que começou a ler bem no finalzinho, a ler ainda assim, pausadamente, silabando, né? Ou, eu não gosto muito dessa palavra decodificando, mas eu escrevi aqui, tá bom? Então, vamos lá. De acordo com essas avaliações que a gente faz no início, que são as avaliações diagnósticas, que eu mostrei aqui, né? Que a gente começa em fevereiro. E aí eu falo aqui sobre as hipóteses de escrita que eles estavam em fevereiro. Então, essa aluna aqui, a Ana Vitória, ela tem TEA nível 2 de suporte, tá? Então, assim, ela fala algumas palavras e frases, assim, curtas, mas tem um comportamento disruptivo, né? Mais difícil. E também tem pouca tolerância em realizar as atividades, mas ela também estava incluída na sala e tinha professora de apoio, e ela também evoluiu nas hipóteses de escrita dela. E eu inclusive fiz o trabalho de pós-graduação com ela, e trabalho específico, depois eu compartilho aqui com vocês também, tá? Aqui eu coloquei, né, ela iniciou pré-silábica, em maio estava silábica com valor sonoro, em junho silábico-alfabética, setembro silábico-alfabética, em outubro silábico-alfabético. Aí eu botei não ler, mas no final do ano eu descobri que ela estava lendo. Então eu coloquei umas palavras, porque com autista você tem que sempre utilizar a imagem. Então tem essas, né? A maioria das crianças. Mas como eu trabalho muito com desenho das crianças, é importante se você, às vezes, adaptar com a imagem. Então, eu coloquei umas imagens para ela ligar, ler o nome e ligar, e ela realizou. Então, ela fez direitinho. Eu perguntava, porque trabalhei com a história do Nemo, e aí eu perguntei, aqui, onde está o Nemo? Ela apontava a imagem. Onde está escrito Nemo? E ela ligou direitinho. Então, me surpreendeu. Assim, não eram palavras memorizadas ainda por ela. E eu também não tinha trabalhado isso. Então, até fiquei na dúvida no final. Bom, vamos logo pro vídeo, senão vai demorar muito, né? Aqui, a Anaís, ela iniciou em fevereiro silábico com valor sonoro. E em maio já estava alfabético. Era para eu realizar essa avaliação bimestralmente, mas não deu, entendeu? Porque demora muito para eles escreverem, a gente tem que trabalhar vários conhecimentos, né? A gente fica muito focada no processo de alfabetização, também tem que trabalhar matemática, tem que contar história, então é muita, né? Produção de texto. Eu trabalhava muito com texto coletivo, eu trabalho muito com texto coletivo. Então, para você avaliar, demora. Então, você tem que chamar individualmente na mesa, os outros ficam com atividades diversificadas, com massinha, com jogo, com livro, um desenho, enquanto você chama a criança para avaliar. E isso demora.
né? Principalmente no início do ano, que a maioria tá pré-silábico e silábico, tá? Então, não consegui realizar de forma bimestral, mas é o ideal, tá? E para você ver direitinho o processo da criança, né? E aqui em junho já estava alfabética, setembro alfabética, outubro alfabético, e já estava lendo com fluência. Já começa, quando a criança se torna alfabética, ela começa a ler. Às vezes acontece dela se tornar alfabética e não ler. Quer dizer, não lê como? Porque ela fica soletrando, decodificando, B com A, ba, L com A, lá, bala, entendeu? Mas depois ela começa a ler, né? Bala, junta, né, as letrinhas, o som das letrinhas na cabeça e lê. Mas no início é assim, é um processo, né? Também tem um processo de leitura. Então, tem crianças nessa turma que eram muito faltosas, então eu coloquei aqui quem passou de 51 faltas. O Bernardo ele teve 53 faltas. Ele iniciou silábico com valor sonoro, com maior consciência sonora do som das vogais, maior consciência sonora das vogais. E em maio estava silábico alfabético, em junho também, em setembro ele estava alfabético, começou a ler, em outubro, e ele lia ainda decodificando, né? E de forma pausada, ou silabando. E, assim, é uma criança que também não tinha nenhuma orientação dos pais, não realizava as atividades de casa, você via que também não tinha. Então, a gente tem que também avaliar isso, porque nós professoras não somos heroínas, a gente faz o máximo. Mas ele evoluiu bastante, né? Ele progrediu bastante, mesmo sem o apoio dos pais nas atividades e mesmo com tantas faltas. Mas isso prejudicou ele. Bom, a Heloísa Vitória, ela também iniciou em fevereiro com o nível de hipótese de escrita silábico com valor sonoro, mais de vogais do que de consoantes, eram poucas consoantes. E em maio ela já estava alfabética. Assim, em abril eu não consegui fazer. E em junho, né? Aí, junho, setembro, outubro, ela também estava. E assim que ela ficou alfabética, ela começou a ler. E depois ela já começou a ler assim com maior fluência. Um pouco pausado, depois ela começou a ler com maior fluência e compreensão. E quanto mais você lê, né, mais você vai tendo fluência na leitura. Então tem que desenvolver bastante atividades com leitura. E na minha sala tem muitos livros. E eu também contava histórias com grande constância. E também atividades com pesquisa, né? Com textos informativos que eles traziam de casa, pesquisa, e socializavam na roda. E outros vários gêneros de texto, poesias, e não são textos, e os próprios textos deles, de produção de textos coletivos, eu colocava para leitura, que eram os próprios textos que eles produziam, que eles eram os autores. Então, eram textos informativos das pesquisas, textos narrativos de histórias, e também das próprias histórias que eles criavam, reescritas as histórias que eu contava na sala, das cirandas, né, das cantigas que a gente trabalhou, parlendas, trava-línguas, bilhetes que a gente trabalhou, cartinhas, que eles queriam mandar cartinhas para os pais, para a mãe, e também no final a gente trabalhou receita, e esses textos eram os textos de leitura. Então, assim, a pessoa às vezes me pergunta, quais textos você usa para leitura, né? Então, eram esses.
e eu mandava para casa. Então, esses eram os textos, mas também tinham palavras, né? Palavras que eram das listas que eles também relatavam, tá? Na qual fazia a análise linguística das palavras que eram retiradas das cantigas de roda, e a gente fazia análise dessas palavras centrais dos textos, principais dos textos. São as palavras geradoras, tá bom? E a gente aí trabalhava eu já estou falando assim a metodologia, né? A forma que eu trabalhei, porque não é um método, na verdade. Existe toda uma didática, né? Então, a didática é uma forma, né, de você trabalhar aquele conhecimento, determinado conhecimento, é a forma que você trabalha. Você precisa de didática. Então, é o que muitas vezes não é levado em importância, né, nas faculdades de educação. É claro que a gente tem que trabalhar a teoria, mas é muito importante você saber como fazer, né? É o como fazer. Então vamos lá. Eu não estou falando aqui que eu estou compartilhando a minha prática, tá? Como eu faço. Não estou falando para ninguém fazer assim. É para dar um norte para quem está meio perdido, quem, né, só trabalhou, só estudou teoria e não sabe o como fazer, tá bom? Mas assim, depois eu vou mostrar isso melhor para vocês, senão vai demorar muito aqui o vídeo. Então, resumindo, tá? Essas crianças aqui, deixa eu ver, Anaís, Heloísa, Gabriela, Gabriel, Iago, João Guilherme da Silva, João Guilherme da Conceição, Lauriane, ela foi alfabetizada por mim, depois foi para outra turma. Lohan, não. Maria Vitória, Valentina e Maria Alexia, elas saíram alfabéticas e, posso dizer, alfabetizadas, mas vai continuar no segundo ano esse processo, é claro. E agora, essas crianças aqui, tá vendo? Que eu botei aqui o número de faltas para você ver como é que prejudica, né, o número de faltas no processo de ensino-aprendizagem da criança, de alfabetização especificamente. O Bernardo teve 53 faltas. Ele saiu alfabético, mas é aquela coisa, é aquela criança que não recebe nenhum apoio também em casa, né, em relação às atividades da escola. Não realizava as atividades de casa, sabe, perdia material. Então, assim, tem toda uma questão também social, que não quer dizer que essas crianças vivem na mesma comunidade, as outras vivem na mesma comunidade, e não ocorria isso, né? Não estou falando isso, é questão específica da família, né? E também aqui, deixa eu ver, a Maria Sofia, ela teve 121 faltas, então ela ultrapassou muito, ela quase não ia à escola, então ela vai ser retida. A Mirella teve 63 faltas, 69, porque o máximo é 51. E ela também apresentava uma grande déficit de atenção. A Isabela também, 80 faltas, também apresentavam uma desatenção muito grande, até mesmo porque, né, quase não ia à escola. E o Rafael apresenta problema de fono, ele troca muitos fonemas ao falar na articulação dos sons, trocava muito, botava T em todas as palavras, assim, e além das faltas, teve 52, só ultrapassou um pouquinho, mas também teve bastante. A Rafaela, ela tem uma dificuldade na memória, né, de trabalho de curto prazo,
mas ela começou a avançar bastante e são essas. Mas assim, essas crianças, elas chegaram ao nível silábico alfabético de escrita, tá? E assim, ainda não liam. Eu posso dizer que, né, não conseguiam ler ainda, tá? E também, deixa eu ver, o Lohan, ele demorou mais no processo dele, mas ele também, no final, em outubro, ele chegou ao nível alfabético e começou a ler, né, pausadamente, decodificando ou silabando, tá bom? Mas também no início apresentou uma dificuldade na memória, tá? De memorizar, nomear as letras, mas depois ele foi avançando no processo dele. E deixa eu ver, o Miguel, ele apresenta também uma grande questão de familiar, né? E que envolve na falta de rotina, de organização, e ele apresenta um pouco de hipotonia, ele apresenta hipotonia muscular, ele é todo mole e um déficit de atenção, e estava em investigação de TDAH, né? Bom, deixa eu ver. Então é isso. Então, assim, resumindo, ó, em fevereiro, só para vocês verem aqui, né? A turma iniciou com 7 pré-silábicos, 3 silábicos com valor sonoro, 12 silábicos, não, 3 silábicos sem valor sonoro, 12 silábicos com valor sonoro, 0 silábico alfabético e 1 alfabético. E terminou, aí eu botei outubro, novembro, dezembro, né? Com 7, não, aqui, com 0 pré-silábico, com 0 silábico sem valor sonoro, 1 silábico com valor sonoro, com 6 silábicos alfabéticos, incluindo 2 NEs, que apresenta transtorno do espectro autista, um é nível 2 de suporte, a outra é nível 1 de suporte, e 15 alfabéticos. E a leitura, né? Em relação à leitura, é um pouco diferente. Apresentou 7 crianças que não liam, entre essas. Só que a Ana Vitória, que apresenta nível 2 de suporte, ela me deixou na dúvida, porque no final ela começou a ler algumas palavras, mas assim, eu incluí as 2 NEs que têm transtorno do espectro autista, 7 não liam, e 5 liam decodificando, e 10 lendo com fluência, compreensão e interpretação de textos. Quer dizer, essas que liam, que são 5 decodificando e 10 que liam com fluência, faz parte das alfabetos, as crianças que chegaram ao nível alfabético de escrita. Então é isso, gente. Depois eu vou falar esse processo para vocês com mais detalhes, como, né, foi o projeto que realizei, que foi nas cirandas Somos Ubuntu, e que a gente foi trabalhando as cantigas de roda e trabalhando os temas que tinham em cada cantiga, de acordo com o interesse das crianças, tá bom? E salientando que esse interesse é importante, né? Porque esse interesse é que motiva o aprendizado. É tudo, por isso é significativo, tá bom? Beijos, tchau.